Fala pessoal, sou o professor Joel e venho resolver aqui a prova do Tiradentes 2020, prova de matemática. A primeira questãozinha já está aí na tela para ti, ó, uma equação irracional, questão número 26. Ele pergunta o resultado dela. Bom, inicialmente, né, equações irracionais são equações em que a variável se apresenta dentro de uma raiz quadrada ou qualquer outro índice, o que justamente nos torna um problema, né, desenvolver, né, isolar esse valor de x, o fato de estar dentro da raiz. Então, o procedimento é eliminar a raiz, tá? Para que a gente possa descobrir essa variável. E eliminar a raiz nada mais é do que tu aplicares a operação inversa, né, da radiciação, que é a potência. Porém, tem algumas técnicas, né, que são interessantes antes de fazer, né, essa eliminação da raiz, que é deixar a raiz sozinha em um dos lados da igualdade, tá? Porém, aqui eu tenho dois radicais principais, né? Que é essa raiz quadrada aqui, porque essa outra está aqui dentro desta, tá? Então, esta raiz aqui é a principal. E eu tenho uma outra raiz aqui. Eu tenho duas raízes quadradas aqui principais. Quando a gente tem mais de uma raiz, né, numa equação irracional, separado por uma soma, uma subtração, é importante a gente passar uma das raízes para o outro lado da igualdade. Então, é claro, é muito mais fácil passar aqui a raiz quadrada de 3, até porque ela é positiva. Jogando ela para o outro lado, nós invertemos a operação, ela vai ficar positiva. Ela é negativa, vai ficar positiva. Então, arrumando primeiramente essa equação irracional, nós vamos ter o seguinte, ó, raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x menos 1. Isso igual a raiz quadrada de 3. Bom, estou começando a preparar a equação. Agora, vale a pena nós eliminarmos essas raízes quadradas principais, ó, essas que estão aqui por fora, aqui, ó. Elevamos tudo ao quadrado, os dois lados da igualdade, para não alterar a equação. E quando a gente eleva uma raiz quadrada ao expoente 2, pela lei do cancelamento, lá das propriedades radicais, né, a gente cancela, tá, o índice com o expoente. Vai sobrar os radicandos. Então, sobrou o que estava aqui dentro dessa raiz quadrada, que é x mais raiz quadrada de x menos 1, e aqui o 3. Ficamos com uma raiz ainda, então vou ter que fazer de novo esse processo, mas é sempre importante deixar a raiz sozinha em um dos lados da igualdade. O que está nos atrapalhando aqui? Ó, esse x. Então, a gente vai passar esse x para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar raiz quadrada de x menos 1 igual a 3 menos x. E aí, novamente, elevamos ao quadrado, né? Já que temos uma raiz quadrada, ó, elevamos ao quadrado dos dois lados, todo o termo, né? Não é individualmente, é todo. Cancelamos o índice com o expoente e ficamos com x menos 1 igual. Aqui é importante vocês se ligarem que surgiu ao quadrado da diferença de dois termos, né? Isso é um produto notável, né? Regrinha do produto notável, né? Para desenvolver isso rapidamente. Quadrado do primeiro, que é o 3, né? Então, 9, menos duas vezes o 3 pelo 6, que dá o 3 pelo x, perdão, que dá 6x, né? Duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Quadrado de x. E aí já percebe que surgiu uma equação de segundo grau, vamos arrumar ela, né? Vou jogar esse x menos 1 para o outro lado da igualdade, então 0, e já organizando ela em ordem decrescente de expoente, ó, x ao quadrado, menos 6x, menos x, mais 9 que já estava aqui, e o mais 1, né? Era menos 1, passa para cá com a operação inversa. Então, nós ficamos com x é 0 igual a x ao quadrado, menos 7x mais 10. Tá? Temos aí a nossa equação de segundo grau. Numa equação de segundo grau, para resolver ela, uma das saídas é usar a fórmula de Bhaskara. Tá? Ela é completa, eu vou usar por Bhaskara aqui. Teria outra técnica, tá? Mas eu vou usar a Bhaskara aqui, que é o que a grande maioria domina. Tá? Já viu todo esse procedimento. Então, o A aqui é 1, né, que é o coeficiente do x ao quadrado. O B é menos 7, que é o coeficiente do x, e o C é 10. Tá? Toda equação de segundo grau tem essas três constantes, já estão na ordem aí. E aí nós usamos a fórmula de Bhaskara, eu vou escrever ela aqui em cima, para quem não lembra, né, para dar uma relembrada talvez. X igual a menos o B
mais ou menos a raiz quadrada de delta, né? Mas o delta é uma expressão, né? Definida por b ao quadrado menos 4 vezes, que é um menos, vezes o a vezes o c, e tudo isso sobre 2a, a duas vezes o a. Então, agora que a gente pegou o a, o b e o c, só substituir na fórmula e seguir fazendo os cálculos. Ó. X igual a menos, aí o b, cuidado que ele é menos 7, então eu vou ter que colocar um parênteses, mais ou menos, raiz quadrada, de b, que é menos 7, ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 10. Tá? Deixa eu aumentar aqui a raiz. Tudo isso dividido, então traço maior aqui, para ficar mais fácil, por 2a. O a é 1, né? Então vai ficar 2 vezes 1. Então, x igual, menos com menos vai ficar mais, né? Então, mais 7. Mais ou menos, raiz quadrada. Menos 7 ao quadrado dá 49. Tá? Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Vezes 10 dá menos 40. Então, aqui dá menos 40. Tudo isso dividido. Vou botar um traço retinho aqui, fica mais fácil aqui, ó. Dividido por 2a, né? 2 vezes 1, 2. Dividido por 2. Então, eu tenho assim, ó, x, vou trazer um pouquinho mais para a esquerda para ganhar mais espaço depois, tá, galera? X igual a 7, mais ou menos, 49 menos 40 é 9, raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2, tá? Isso dividido por 2. E daqui nós vamos tirar duas respostas, né? O que nós chamamos, né, de x' e o x duas linhas, né? O que que muda, né? Justamente que na forma de Bhaskara, né, tem esse mais ou menos aqui, vocês estão vendo, ó. Então, eu considero essa expressão, primeira ela com um sinal e depois com outro. Eu sempre começo pelo sinal positivo, mas não é a regra, tá? Tanto faz, tá? Então, o meu x' vai ser 7 mais 3 sobre 2, que dá 10. Dividido por 2 dá 5. X duas linhas, 7 menos 3 sobre 2. 7 menos 3, 4. Dividido por 2 dá 2. Tenho aqui as duas respostas que são soluções dessa equação de segundo grau. Porém, não garantem ser soluções da nossa equação irracional. Porque numa equação irracional, a gente tem que fazer a verificação. A verificação. A verificação. O que é a verificação, galera? A gente tem que voltar lá na equação original e substituir os valores de x encontrados, um de cada vez. Então, minha primeira resposta que eu encontrei para x é 5. Então, eu venho aqui, ó, substituo 5 e verifico, ó, se essa igualdade, né, nesse caso, ela está igualada a zero. Então, eu vou fazer essa conta do lado esquerdo e vamos verificar se vai dar zero. Tá? Se tornar essa igualdade verdadeira, esse 5 vai ser solução. Se não, não. Tá? Então, vou usar outra cor aqui, vou usar a cor azul mesmo, ó. Então, a minha primeira verificação é para x igual a 5. Então, eu volto lá, ó, raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 menos 1. Será que isso menos a raiz quadrada de 3 dá zero? Ah. Aqui, como que eu vou resolver isso, né? Como essa raiz está dentro dessa, né, a gente começa resolvendo a de dentro, tá? O que me impede de calcular a raiz quadrada de fora é porque eu tenho uma expressão lá dentro. Então, a gente resolve de dentro para fora. 5 menos 1 é 4, ó. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 5 mais 2. Menos raiz quadrada de 3. Será que isso aqui dá zero? Já posso garantir para vocês. É falso. Por que é falso? 5 mais 2 é 7, vai ficar raiz de 7, ó. Raiz quadrada de 7 menos a raiz quadrada de 3, não tem como dar zero. Isso dá um número diferente de zero. Quando é que daria zero isso aqui? Se fosse raiz de 7 menos raiz de 7 ou raiz de 3 menos raiz de 3, né? As raízes teriam que ser iguais, né? Já que uma é positiva e outra é negativa. Então, essa é falsa. Então,
já sabemos o seguinte, 5 não é a solução, tá? Ele não vai entrar no conjunto de solução da nossa equação irracional. Agora eu vou testar o 2. Então, eu vou fazer aqui do lado, ó, raiz de 2 mais raiz de 2 menos 1. Menos raiz de 3. Será que isso dá zero? De novo, resolvendo de dentro para fora, ó, raiz quadrada de 2 menos 1, 2 menos 1 é 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu tenho o seguinte, raiz de 2 mais 1, menos raiz de 3, será que isso dá zero? Pô, é verdade? Porque 2 mais 1 é 3, né? Raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 3 é zero. Ah, com certeza é zero. Deixa eu só arrumar aqui que travou. Aqui é a minha caneta, galera. Raiz quadrada de 3 menos a raiz quadrada de 3 dá zero. Ah, com certeza. Então, a solução, ó, o 5 não verificou, mas o 2 verificou. Então, a solução da minha equação irracional, a solução final, é o 2. Ah, ela tem solução. Essa solução é o 2. Tá. Bom, agora vamos às alternativas. Ó. Letra A. Então, a equação irracional resulta em um número pertencente ao conjunto dos números irracionais? Não. O 2 é um número racional, né? Os números irracionais são os números que a gente não consegue escrever em forma de fração, que são os números decimais, infinitos e não periódicos. 2 é um número inteiro. Todo número inteiro eu posso escrever em forma de fração. Então, a letra A não é. O número pertencente ao conjunto dos naturais, bom, tranquilo até aqui, né? Porque 2 é um número natural. Os números naturais são os números inteiros e positivos. 2 é natural. Divisível por 5? Não. O 2 não é divisível por 5, né? Para ser divisível por 5, ele teria que terminar em 0 ou 5. Um número pertencente ao conjunto dos inteiros, beleza? 2 é um número inteiro. Não positivo? Não, ele é positivo. Então, assim também não. Conjunto vazio? Não. Né? Nós não temos um conjunto vazio, nós temos uma solução. A solução é 2. Bom, sobrou a letra E. O único número primo par. Verdade. O número 2 é o único número primo que é par. Tá? Então, a resposta aí da nossa questão 26, ó, letra E. Gabarito, letra E. Fechou, galera?